Olá, querido irmão, querida irmã, na fé no Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Diego, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui na cidade de Maquiné, no Rio Grande do Sul. É uma alegria ter você aqui conosco neste nosso momento que queremos meditar na palavra do nosso Deus. Novamente com um tema bastante importante. Quanto vale uma vida? Qual o preço da sua alma? Fique conosco para este momento de meditação e se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e também compartilhe essa mensagem para que mais pessoas venham ouvir também falar sobre o amor de Jesus. Que Deus assim te abençoe nesse momento de meditação. As palavras do Evangelho de hoje no capítulo 16 de Mateus, gostaria de destacar o versículo 25 e 26, onde está escrito assim: Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Que o Espírito Santo, o Espírito do nosso Deus, nos ilumine neste momento que queremos meditar nessas palavras. Amém. Gostaria de iniciar a mensagem de hoje fazendo essa pergunta para vocês. Qual o valor de uma vida? Quanto vale a sua alma? Quanto que vale a alma de vocês? Vocês já refletiram sobre isso? Será que a nossa vida vale pouco? Qual será que é o valor da alma de um ser humano? Quanto que vale a nossa vida? No Evangelho de hoje, nós vemos Jesus conversando com os seus discípulos a respeito daquilo que ele veio fazer. Jesus estava partindo em direção a Jerusalém, e então ele começa a alertar os seus discípulos e a dizer a eles sobre os sofrimentos que ele iria passar. E por isso ele diz para os discípulos que ele iria sofrer na mão dos principais sacerdotes. Ele iria também morrer e no terceiro dia ressuscitar. E então Pedro, ouvindo isso, sempre Pedro, aparece aí nas histórias, novamente Pedro, ele chega para Jesus e diz: Jesus, isso não vai acontecer contigo. Jamais que uma coisa dessas vai acontecer com você. E então, Jesus, repreendendo Pedro, disse: Sai daqui, Pedro, saia da minha frente, Satanás. Saia da minha frente, Satanás. Palavras duras essas de Jesus, mas verdadeiras. Por quê? Porque Pedro, vamos dizer assim, estava querendo impedir Jesus de ele fazer aquilo que ele veio fazer, a sua obra. Ele estava como que querendo dizer que Jesus não veio aqui para este mundo para morrer por nós, para se sacrificar. E por isso foi necessário que Jesus fosse duro com Pedro e dissesse: Arreda, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço. Ou seja, como se fosse uma pedra no meio do caminho que eu estou seguindo. E você está cogitando das coisas dos homens e não das coisas de Deus. E aí então Jesus se volta para os discípulos
e diz assim: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Estava alertando os seus discípulos de que, por ser um seguidor de Cristo, cada um deles teria que carregar a sua cruz. Iria sofrer também por ser seguidor de Cristo. Assim como o próprio Cristo sofreu, os discípulos também iriam sofrer por levar a mensagem de Cristo. Negue-se a si mesmo. Negar, às vezes, tudo aquilo que eles já tinham construído na sua vida para ser um seguidor de Jesus. E aí Jesus diz: quem quiser salvar a sua vida, ou seja, a vida aqui deste mundo, as coisas aqui deste mundo, este vai perder. E quem perder a vida, as coisas deste mundo, por causa de Jesus, esse a achará. Achará a vida que é verdadeira. E aí vem a pergunta de Jesus para os discípulos e a pergunta que eu faço para vocês hoje. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Infelizmente, vemos que no mundo atual as pessoas se importam mais com as coisas daqui, as coisas deste mundo, a vida aqui na terra. Às vezes a vida aqui na terra parece ser tão boa, cheia dos prazeres. Porém, a palavra de Jesus, o próprio Jesus diz bem claro, para nós deixarmos de lado as coisas dos homens e seguirmos nas coisas de Deus. De que adianta? Fica a pergunta, de que adianta muitas vezes o ser humano trabalhar ou só buscar as coisas aqui para este mundo? O que ele vai levar? O que ele vai levar junto? Depois, quando ele morrer, o que acontecerá? Será que ele vai conseguir levar alguma coisa junto? Acho que o silêncio responde. Esse silêncio responde. Por quê? Porque a gente percebe que atualmente as pessoas buscam muito as coisas deste mundo. Dinheiro, riquezas, posses. Mas o principal muitas vezes com isso fica de lado. A palavra de Deus é deixada de lado. O próprio Cristo é deixado de lado. Quando não, muitas vezes também a própria família da pessoa fica de lado quando a pessoa vai em busca das coisas deste mundo. E às vezes o valor e o preço pago por essas pessoas é muito alto. É um preço que vai custar a condenação eterna. Por isso fica a pergunta: quanto será que vale tudo isso? Qual é o preço de uma vida? Quanto vale a sua alma? O próprio Pedro, que aqui nesse texto estava pensando que Jesus não poderia morrer, este mesmo Pedro escreve na sua epístola, alguns anos depois de ele mesmo passar por sofrimentos por ser cristão, por ser um seguidor de Jesus, por carregar a cruz de Cristo, este mesmo Pedro, que era uma pedra de tropeço para Jesus, ele escreve na sua carta, em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 18 e 19, o seguinte:
sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como a prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Qual foi o preço pago? Qual é o preço? Um preço muito alto, um valor inestimável, que foi o próprio sangue de Jesus. Muito mais valioso do que ouro ou prata, porque são coisas deste mundo, são coisas corruptíveis, como diz o próprio apóstolo Pedro, são coisas perecíveis. Cristo comprou e pagou um preço alto. Através da sua morte, ele derramou o seu santo e precioso sangue para comprar-nos de volta para Deus, para trazer-nos de volta a salvação. Foi um preço altíssimo. E aí fica a pergunta também: será que muitas vezes nós não fazemos pouco caso do preço que foi pago por Jesus? E quando muitas vezes nós, procurando as coisas aqui deste mundo, nós acabamos nos afastando de Deus. E quando a gente se afasta de Deus, o preço que a gente vai pagar é um preço muito alto. Meus irmãos, não deixem com que a morte de Jesus seja em vão, com que o sangue que foi derramado seja um sangue derramado em vão. Mas permaneçam firmes e fiéis na palavra de Deus. Fica firme no caminho, como nós cantamos antes. Se o mundo quiser tua alma tentar, a Jesus é que deves buscar. Se o diabo tentando quiser te levar, deves ler a palavra e orar. É isso que nós devemos fazer. Mesmo que o mundo tente nos afastar de Deus, mesmo que as pessoas coloquem uma pedra de tropeço para que nós desviemos do caminho certo, fiquem firmes até o fim de vossas vidas. Lembrem-se que o preço que Jesus pagou foi um preço altíssimo, e Ele jamais quer que cada um de vocês se perca. Quem perder a vida aqui deste mundo vai encontrar a melhor vida, a vida que é eterna. E essa vida que é eterna, ela já começa agora, já começa aqui. E como eu disse, é uma vida eterna, vai durar para sempre. O preço foi alto, mas a recompensa é uma recompensa muito boa. A vida é eterna. Qual o valor de uma vida? Quanto vale a alma de cada um de vocês? Um valor inestimável que Jesus pagou para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna. Por isso eu digo, fiquem firmes no caminho. Não te esqueças de Jesus, pois só Ele pode dar salvação por sua cruz. Em nome de Jesus, o Salvador. Amém.